Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje terminamos esse caminho, longo caminho que estamos fazendo. O encontro com Marta e Maria, o desafio de não esquecer o essencial. É bem conhecida e muito comentada a perícope que agora meditaremos. O nosso Senhor vai à casa daqueles seus amigos, seus discípulos tão conhecidos e tão caros ao seu coração. João diz de modo muito bonito: Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Isso é muito bonito. Eu já disse aqui uma vez, no decorrer destes exercícios, e vou dizer novamente: estejam atentos que Jesus, o homem Jesus, é um homem plenamente realizado. Vejam como Jesus não é daqueles santos assim, duros, aqueles ascetas quase que desumanos. Jesus sabia apreciar, eu já disse isso aqui, a beleza dos lírios dos campos, das aves do céu. Jesus sabe parar diante de um campo de trigo maduro e ver a beleza. Lembre do Evangelho de João, da passagem da Samaritana. Jesus diz: olha aí os trigais amarelos. Veja, chegou o tempo da colheita. Jesus sabe ser delicado com as mulheres. Jesus se irrita com os apóstolos, porque são insensíveis e querem espantar as crianças que queriam abraçá-lo. Jesus, a gente tem acompanhado, é tão delicado com as pessoas. Então, a aproximação com Deus, o verdadeiro contato com Deus, não nos desumaniza. Não nos deve fazer pessoas frias, insensíveis. Como, repito, como os faquires da Índia. O asceta cristão é um homem doce, doce. O contato com Deus nos deixa com a sensibilidade aguçada, porque Deus é amor. Então estejam atentos a isso. Vocês devem aprender a formar amizades, a construir amizades sadias, verdadeiras. Uma das coisas mais tristes no clero é a incapacidade entre os padres de serem amigos. Então, como eu vou ter um presbitério? Ah, mas o presbitério é um conceito teológico. Nas nuvens, é um conceito teológico alicerçado na experiência humana de sermos irmãos, de nos alegrarmos com o sucesso do outro, de nos entristecermos com a queda do outro, de chegarmos juntos na necessidade dos outros. Eu fico tão alegre quando eu estou em casa, às vezes o telefone toca, aí um padre, um ou outro faz: Dom, eu digo: diga, o senhor está em casa? Estou. O senhor nem sabe onde a gente está agora, vai morrer de inveja. Eu digo: onde é que estão? A gente está na orla. Eu disse: quem é que está? Eles dizem: uns 4 ou 5, comendo agora uma pizza, passeando. Quer vir? Eu digo: que nada, não posso não. E fico feliz da vida, porque estão lá. Às vezes a gente passou o dia na praia, fico feliz da vida. O melhor amigo de um padre é outro padre. Se estão juntos, né? Até depois para fazer piada com o bispo, ótimo, faz parte. Entende? Faz parte, né? Então,
Veja, eu quero pedir isso a vocês, que a aproximação à vida de santidade não os desumanize. Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu tudo que é humano, tudo que é belo no humano. E vocês têm que começar a cultivar isto no seminário. Ontem, foi antes de ontem, o Santo Padre, na leitura do refeitório, disse uma coisa aos seminaristas que é perfeita. É no seminário que vocês começam a sentir que a igreja, que o presbitério é a família de vocês. Claro, teologicamente, pelo batismo a gente entra na família de Deus, que é a igreja. Mas é no seminário. No seminário. Que depois, quando tiverem padres adultos e velhos, vão dizer, desde o seminário que eu conheço, que ele só chegava atrasado, continua chegando ainda hoje. Desde o seminário que aqueles dois arengam. Veja, então a gente tem uma história comum para contar. Eu me lembro quando era seminarista novo em Maceió, uma das maiores festas dos seminaristas eram ajudar no retiro do clero. Nesse tempo não tinha tanto padre, o retiro era no seminário mesmo, e a gente ia ajudar. E para que alegria? Para mangar dos padres. Sim, a gente sabia o cacuete de cada um, a mania de cada um. Mas entendam, isso faz com que você se sinta membro daquela família, da qual o bispo é o pai, na qual existem os irmãos mais velhos. E a gente vai aprendendo. Não se aprende a ser padre com um curso, é com a convivência. É a tradição, um modo de ser que vai passando. Então vejam Jesus. Vejam como é bonito isso que João diz. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Pois bem, vamos ao texto. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Marta e Maria, ambas recebem o Senhor. Ambas são discípulas, juntamente com Lázaro, o irmão das duas. E aqui, antes de a gente entrar nas atitudes de Marta e de Maria, a gente deve fazer uma observação. Jesus não veio formar um grupo hermético, esotérico, fechado em si mesmo. Até a sua morte, Jesus dirigiu-se a todo o povo de Israel. Até o último momento, Jesus quis que Israel o escutasse, o reconhecesse como Messias e se abrisse para ele. Então, mesmo diante dos fechamentos, das resistências, ele nunca caiu na tentação de se fechar, de formar uma seita. Não, Jesus vem para Israel. E realmente, o resto de Israel, de que falavam os profetas, são aqueles membros do povo de Israel que acolheram Jesus. Então, daquele tronco, daquela raiz sagrada que é o povo de Israel, um resto. Lembrem da palavra de Deus pelo profeta Isaías. Ainda que sejais tão numerosos como as areias da praia do mar, só um resto. Então, a raiz da qual nós viemos. O novo Israel nasce do resto de Israel. E o resto são aqueles judeus, israelitas, que acolheram Jesus como Messias. É desse broto, nascido do antigo Israel,
que nasce a igreja. A igreja é este broto. Mas até o fim, Jesus dirige-se a todo Israel. A salvação que ele traz, como eu já expliquei, anunciando o reino do Pai, é para todos. Na verdade, é para toda a humanidade. Mas, como eu já expliquei também, começa pelo antigo povo de Deus. Veja, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é para todos. Nosso Senhor vem para realizar o desígnio daquele Deus Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É lindo, porque, como eu já expliquei, Jesus não permite que os apóstolos, quando vão pregar 2 a 2, dirijam-se aos samaritanos ou aos pagãos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês viram a resistência de Jesus a atender ao pedido da Ciro-Fenícia. Mas depois da ressurreição, o que é que diz o Senhor aos apóstolos? O que é que manda dizer pelas mulheres? Ele vos precede na Galileia. Longe de Jerusalém, não é mais em Jerusalém. Por que na Galileia? Porque a Galileia é a região mestiça. A Galileia é a região dos pagãos. Galileia das nações. Desde o século VIII a.C., aliás, desde o século X, desde 922, quando os assírios deportaram as tribos do norte, desde aquela época, aquela região norte da Terra Santa se torna uma região de pagãos, de presença forte de pagãos. Ele vos precede na Galileia, não mais em Jerusalém. Veja, já está lá esperando. Se ficar em Jerusalém, não vão encontrá-lo. Ele vos precede lá. Vai na frente. O Senhor sempre vai na nossa frente. A gente vai anunciá-lo, ele já está lá esperando. Não tenham medo não, podem ir que ele está lá esperando. Quantas vezes vocês vão tomar esse susto? Vão anunciar o Evangelho e quando chega lá já encontra sementes. O Senhor vos espera na Galileia. No mundão aí. Lá, olha que loucura. Lá o vereis. Lá o vereis. Tenham medo não. E quando chegam lá, o que é que ele diz? Ide por todo o mundo. Olha como é bonito. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. Então, esse sonho de Deus, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus, desde o começo, mas etapa por etapa, ele vai atuando. Então, durante o ministério público dele, além das multidões que seguiam Jesus, além dos simples admiradores, Jesus tinha basicamente 3 tipos de discípulos entre os judeus. 3 tipos. Não eram todos iguais. Primeiro tipo, aqueles que nele criam e o amavam, mas permaneciam em seus afazeres e suas atividades profissionais e familiares. É o caso de Lázaro e de suas irmãs. Vejam, não deixaram bem materiais, não deixaram a família. Esses hospedavam o Senhor e certamente ajudavam na manutenção do seu grupo. Quando Jesus chegava em determinada localidade, discípulos assim o acolhiam. Por exemplo, em Jerusalém, no cenáculo, aquele dono daquela sala lá era discípulo de Jesus. O mestre manda perguntar: onde está a sala na qual comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele tinha os discípulos que não eram itinerantes, aqueles que não só o admiravam, atenção, eram discípulos, acreditavam que ele era o Messias, acreditavam. Existiam aqueles que às vezes, ou até frequentemente, o acompanhavam em suas andanças e auxiliavam nas necessidades de Jesus e dos 12, como o caso de um grupo de mulheres fiéis, inclusive Madalena. Esses acompanhavam Jesus, ajudavam nas necessidades, mas não acompanhavam sempre.
frequentemente, às vezes. Em todo caso, não eram chamados pelo Senhor, como o terceiro grupo que vamos ver agora. Aí vem o terceiro grupo, né? O núcleo duro mesmo. Os 12. Os 12. Por exemplo, aqueles 72 estão nesse segundo grupo. No segundo grupo. E tem os 12, aos quais o próprio Senhor nosso escolheu. Aí sim. Aí aqui é algo todo especial. Lembrem a narração do chamado. Jesus passou a noite em oração. Está lá em Marcos 3. Ao descer da montanha, chamou os que ele quis. Olhe nós aqui. É uma coisa bonita pensar isso. Nós somos fruto da oração do Senhor. Nós somos frutos da oração do Senhor. E depois o Senhor vai dizer a Pedro, e essa palavra pode tomar para você também: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por ti. Veja, repare bem, nós somos frutos da intimidade de Jesus com o Pai. Passou a noite em oração. Passou a noite em diálogo com o Pai. E o ninho, o abraço, o lugar do diálogo entre o Pai e o Filho é o Espírito. Vínculo de amor. Veja onde nasce a nossa vocação. E eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E por que a fé de Pedro desfaleceu e ele negou Jesus? Por quê? Porque não confiou na oração de Jesus. Jesus: Pedro, eu orei por ti. Ele disse: não, eu não vou te negar, não. Eu te amo. Quase dizendo: eu não preciso da tua oração, não. Eu te amo, confie. E quebrou a cara. E vocês vão quebrar, e eu vou quebrar, se a gente tiver essa atitude. A nossa segurança é a oração de Jesus por nós. Muitos de vocês dizem: será que eu vou ser fiel? Será que eu vou até o fim nesse negócio? Será que eu não vou atravessar o samba no caminho? Ao invés de ficar fazendo essas perguntas para as quais não existem respostas agora, confie na oração de Jesus. Eu orei por ti. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja, confie, abra-se para a minha oração por você. E a sua fé não vai desfalecer. Então, esse sim, esse grupo dos 12, o próprio Senhor escolheu, para que, deixando tudo, esses sim, esses têm que deixar tudo, ficassem com ele permanentemente, e para enviá-los a pregar e expulsar demônios como sinal da chegada do reino. Este terceiro grupo, estes 12, seriam o alicerce da igreja que nasceria com sua morte e ressurreição. Seriam seus líderes, seus pastores. Nesses 12 estaria o princípio de todo o ministério apostólico na igreja. Por exemplo, os exegetas, os teólogos perdem tempo, discutem, querendo descobrir como eram os ministérios na igreja primitiva. Como já era assim, episcopo, presbítero, diácono, tem tantas hipóteses para todos os gostos. É um assunto que não é assim tão importante. O importante é compreender isso. Veja, nos 12 nós temos a ministerialidade e a apostolicidade da igreja, como o Senhor quis, com a autoridade do Senhor. Pronto. Como a igreja se organizou, como as comunidades cristãs se organizaram logo no início, a gente não vai saber nunca com certeza. O que a gente vai saber com certeza é que aqueles ministérios tinham sua raiz na ministerialidade e apostolicidade dos 12. Dos 12. E que logo cedo, no final do século I, no final, em grande parte da igreja, em grande parte, já estava estruturado em episcopo, um episcopado de um só, monárquico,
um colégio de presbíteros e a ordem dos diáconos. A gente já vê isso nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, finalzinho do século I, pelo ano 97, 99, segundo alguns, início do século II. Então veja, o importante é isso. Nós somos herdeiros autênticos da apostolicidade, da ministerialidade dos 12, do grupo dos 12. O grupo dos 12, veja, a herança do grupo dos 12, do que o Senhor confiou aos 12, hoje se concretiza no ministério dos bispos em comunhão com o bispo de Roma, veja, e com seus cooperadores, os presbíteros e diáconos, por vontade do Senhor, que escolheu aquele grupo, esse terceiro grupo, que quis este terceiro grupo na sua igreja. Então, estes últimos seriam então o princípio de todo o ministério apostólico. Agora, se olharmos bem, o que iguala a todos no discipulado é a fé em Jesus. É o amor à sua pessoa, a disponibilidade total em acolher na vida a sua palavra. Isto é, o anúncio do reino que ele faz, tornando Jesus, tornando o reino efetivamente presente e atuante com sinais e prodígios. Como eu já expliquei a vocês, os milagres de Jesus não são milagres por milagres, mas são um sinal da presença do reino de Deus. É isto que tornava alguém discípulo de Jesus. É isto que ainda hoje nos faz discípulos seus e nos iguala diante dele. Então, crê nele, não primeiro na doutrina, mas na pessoa. Crê, eu creio em ti, Jesus. Creio em ti. Eu aposto, eu arrisco a minha vida em ti. Veja, aqui sim. Eu sigo teus passos na minha vida. Basta pensar na fé de Madalena, que não era dos 12, mas uma itinerante que se manteve ao pé da cruz. Ou ainda pensar na palavra de Marta, que mesmo permanecendo em casa, em seus afazeres, exclamou com todo o coração na triste ocasião da morte de Lázaro: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Como tantos que ficam em casa, que se casaram, que estão na sua profissão e têm uma fé linda em Jesus. Nós não somos mais discípulos do que aqueles. Pode ser que eles sejam mais do que nós. Nós apenas estamos no grupo diferente. Mas o que nos iguala é essa fé e esse amor ao Senhor. Bom, Marta e Maria acolhem Jesus, amam-no, creem nele, têm consciência de que ele é o Messias de Israel e por ele se desdobram. Sua chegada àquela casa certamente foi motivo de imensa alegria. E aí vamos ver logo Marta. Depois a gente vê Maria. Marta, como discípula fiel, dá o melhor de si. E certamente o faz porque crê e ama. Por que é que Marta se mete na cozinha e começa logo aquele alvoroço a preparar tudo? Porque crê em Jesus. Porque ama Jesus. Um amor inoperante não é amor. Um amor que não se desvele por quem se ama não é sincero nem verdadeiro. Não pode sequer ser chamado amor. Um amor morno, pouco generoso. Um dia desse, eu escutava um jovem padre, dizendo assim: o bispo me mandou para essa paróquia, uma paróquia no fim do mundo, uma paróquia que não tem nem condição financeira. Aqui eu vou murchar. O bispo pensa que eu sou escravo. Meu Deus, um padre jovem não entendeu nada do que é ser padre. Veja, a mentalidade é do mundo. Quer dizer, veja, o padrezinho não pensou: Senhor, tu me chamaste. Senhor, tu me confiaste esse trabalho.
Senhor, que alegria eu poder te trazer aqui. Veja, manda-me, Senhor. Manda-me onde precisam de ti. Senhor, que alegria. Tu confiaste em mim. Tu me entregaste esta realidade difícil. Que nada. Veja, não vê o Senhor. Vê o bispo. Não vê na perspectiva do reino. Vê no cálculo humano. É tudo que esse homem idoso, Bento XVI, quer ensinar a gente a ver diferente. A ver na perspectiva de Cristo, a ver na perspectiva do reino de Deus. Como é difícil às vezes para a gente entender isso. Quanto cálculo humano na igreja. Se a paróquia é boa ou ruim. O que é uma paróquia boa? Paróquia boa é a paróquia que Nosso Senhor me der. Pelo amor de Deus, eu já disse a vocês, tirem do meio o bispo. Não é o bispo. Senhor, tu me mandaste. Senhor, tu me conduziste aqui. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Isso sim, meus irmãos. Vejam São João Maria Vianney e tantos padres que fizeram tanto bem, que foram presença de Cristo. Mas como é que a gente pode ser padre buscando a gente? Buscando se arrumar. Se fosse para se arrumar, vocês estão no lugar errado, estão perdendo tempo, estão sendo bobos. Tem jeito bem mais fácil de se arrumar hoje em dia. Então, um amor que seja de verdade generoso, um amor morno, pouco generoso, calculista, interesseiro, de modo algum pode ser considerado amor. Marta, portanto, é um modelo do discípulo que se desdobra pelo seu mestre, que não mede esforços em oferecer-lhe o melhor que pode, com zelo, com empenho ardoroso. Marta é modelo para nós, para todos nós. Todos nós temos obrigação de ser como Marta. Não é à toa que ela é Santa Marta. Não ser como Marta, zeloso com as coisas do Senhor, é merecer ouvir a tremenda reprimenda de Cristo. Servo mau e preguiçoso. É aquele sujeito que onde pisa, a grama morre. Porque fica ali, empacado. Não anda. Tudo é se arrastando. Tudo é um peso. Tudo é uma queixa. Tudo é uma reclamação. Aqui então, para a gente meditar alguns pontos. Chamando-me ao sacerdócio, o Senhor chama-me a uma vida de amizade com Ele. A sair itinerante na vida e nas situações para permanecer, ficar com Ele, compartilhando em tudo e em todas as ocasiões a sua vida. Então vocês estão chamados a ser discípulos no terceiro grupo. É um grupo de itinerantes. Veja, itinerantes na vida. Eu vou viver a minha vida naquela mística. Nós não temos aqui na terra cidade permanente. Minha cidade é Cristo. Meu repouso é Cristo. Minha estabilidade é Cristo. Não situações. Não paróquia. Não cargo. Não título. Cristo. Eu sou do grupo dos itinerantes. Se eu quisesse, se fosse para eu me arrumar, eu iria para o primeiro grupo. Ser cristão, amigo de Cristo, piedoso, com minha casa, meu emprego, minha comodidade. Uma comodidade justa, lícita, para aquele estado de discípulo. Mas aqui não, no terceiro grupo não. No terceiro grupo chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Para enviá-los a pregar, para expulsar os demônios. Aos chamados o Senhor dirá: já não vos chamo servos, mas amigos.
amigos, né? Uma das frases mais bonitas que Nosso Senhor diz aos apóstolos, aos 12, está lá no capítulo 22 de São Lucas, é comovente. É comovente e eu espero que vocês escutem muitas vezes o Senhor dizendo isso a vocês, no coração. Quando Jesus, às vésperas de morrer, ele diz aos 12. É um elogio danado. Jesus às vezes dá cara nos 12, mas dessa vez ele diz: fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Está aí a nossa honra. Está aí o nosso orgulho. Está aí a nossa herança. Vós permanecestes comigo nas minhas tribulações. Vós não fugistes. No meu cansaço, no meu não ter onde reclinar a cabeça, nas minhas andanças, vocês ficaram comigo. Vejam que coisa linda. E entendam que as tribulações deles são as nossas e as nossas são as dele. Se somos amigos dele, a vida é em comum. A vida é em comum. Nós convivemos. Naquela fase triste dos escândalos, a imprensa metendo o pau na igreja, um bispo me disse, a pressão é tanta que eu tenho pensado, quando sai assim, não colocar a cruz peitoral. Eu digo, pelo amor de Deus, somos nós que temos que mostrar a cara para bater embora. É nossa herança, é nossa honra, é nosso orgulho. Por que zombam de nós? Por causa dele. É uma forma de bater nele. É uma forma de querer desmoralizá-lo. E se é contra ele, a gente não pode querer estar no bem bom. A gente tem que mostrar a cara e dizer: ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu sou discípulo dele. Também tu és discípulo desse homem? Sim. Sou discípulo dele. Então, mostrar a cara somente nos momentos de apoteose. Então, fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações, desejando livremente acolher o convite de Jesus a segui-lo no ministério apostólico. Devo ter consciência, prestem bem atenção a isso, de que renuncio a coisas e situações que seriam lícitas para outros cristãos, mas não para mim, que por Jesus faço-me itinerante no mundo. Então, se quer ser padre, não é para viver depois como leigo. Se quer viver como leigo, se divertir como leigo, dançando forró, né? É tão inocente. Para padre não dá certo não. Tá certo? Com umas amizadezinhas, aquela conversa mole, aquele vai não vai, aquela coisa, aquele cerca Lourenço, não. Não. Tá certo? Né? Aquele modo de vestir que parece um boizinho. Uma vez eu confessei um rapaz, um senhor que é alto executivo de uma empresa que tem sede ali na Avenida Paulista. Ele me disse, eu era padre, quando ele estava de férias em Maceió e foi lá na minha igreja se confessar. Então ele mostrando a angústia dele, ele disse: veja, padre, como hoje é difícil ser cristão. Eu sempre procurei dar um testemunho cristão na minha empresa. A empresa fez uma reforma grande no escritório, na Paulista, e eu a muito custo convenci os outros diretores a que chamássemos um padre para dar uma bênção. A muito custo. Então tudo bem, chame o padre. Ele disse: eu fui numa igreja que eu conhecia ali perto, falei, né, para o padre ir e tudo. Quando já estávamos lá, interfono de baixo dizendo: o padre está aí. Ele disse: eu fui receber. Quando cheguei lá, estava um cabra com uma roupa, né, de boizinho, uma sandalinha de gosto duvidoso. Aí ele disse, na hora o rapaz disse, o senhor disse: padre, olhe,
o senhor desculpe, foi cancelada, e desconversou e mandou o padre de volta. Ele disse, eu fiquei com tanta vergonha, que eu digo, meu Deus, se esse padre chegar lá em cima, vai ser uma vergonha para mim e para a igreja. Então, meus filhos, um pouco de bom senso, né? Um pouco de critério. Somos padres. Então, agora, um bocado de homem feito, dando umas adolescentadas, vivendo como boizinho, como mais mundanos do que... O que é isso? Né? Às vezes umas bobagens, né? Você imagina, gente, eu fico pensando no meu pai é um cabra sério, assim, meu pai teve uma formação. Você imagina, a gente vai para a missa e o padre com jeito de boboca, né? Olhe para o seu irmão, diga bom dia. Eu não sou retardado. Isso é coisa para retardado. A gente não é retardado. Os padres não tratem os cristãos como crianças. Os padres não tratem os cristãos como débeis mentais, como retardados. Não é isso que nos atrai para Cristo. Não é isto que a gente procura. A gente procura Cristo. A gente procura o sentido da vida. A gente procura coisas muito mais profundas. Não façam isso. Porque é ridículo. É ridículo. A gente, como bispo, tem que engolir sapo. Eu rodo a diocese toda. É cada coisa. E como bispo auxiliar eu não me meto, fico quieto. Aí chega na missa, chega a dar uma dor. Começa a missa, o canto de entrada. Terminou o canto de entrada. É tão bonito quando começa assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai para frente. Aí começa, o padre faz: bom dia! Aí todo mundo, bom dia! Parece um circo. Aí o padre ainda acha pouco e diz: não ouvi direito. Aí grita mesmo. Eu digo, meu Deus, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Veja, o canto de entrada era para nos colocar diante de Deus. Agora a gente esquece Deus e faz o programa de auditório. Então eu peço a vocês essa maturidade, esse bom senso, saberem veja, que vocês são homens de Deus. Essas coisas não cabem no nosso ministério. Não cabem. Maturidade, meus irmãos. E aqui vem outras perguntas. Veja, né? Então eu tenho consciência de que, como ministro itinerante, daqueles que Cristo chamou para caminhar com Ele, devo ter, olha, simplicidade de vida, castidade no celibato, desapego. Vocês vão ser padres diocesanos, a maioria. Então vocês vão ter dinheiro. Padre diocesano tem dinheiro no nome dele. Padre diocesano tem conta no banco. Padre diocesano, se for prudente, faz uma poupança para si. Porque, infelizmente, no Brasil, a igreja não cuida dos padres diocesanos, da manutenção. Vou falar bem claro as coisas, sem subterfúgio. Então, o padre diocesano deve ter uma consciência reta diante do Senhor para prover a sua vida material, a sua velhice, mas de modo, primeiro, honesto, sem roubar da igreja, sem roubar da comunidade. É prover, fazer minhas economias com minha côngrua, com aquilo que lícita e honestamente eu recebi, porque o operário é digno do seu salário. Aqueles que vivem, aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Segundo, sem a ânsia, o que vai ser de mim? Chega, tem que... Não. Prover, ser providente, ser cuidadoso, ser responsável, sim. Fazer disso uma fixação, não. E terceiro, fazer um uso sábio, discreto
livre do dinheiro. Saber usar o dinheiro. A gente vê às vezes uns padrezinhos jovens, todo o dinheiro que cai na mão é para gastar com besteira. Roupa de grife. Padre com roupa de grife, meus irmãos. Né? E chega e faz isso e faz aquilo, e haja viajar. Entende? Nunca pegou em dinheiro, né? Quando pega, não. Ter uma vida sóbria. Uma vida sóbria. O padre diocesano deve ter um estilo de vida que ele entre na casa do pobre sem fazer vergonha e entre na casa do rico sem passar vergonha. Veja, o padre diocesano tem uma vida sóbria, um modo de vestir que não humilhe o pobre, um modo de vestir que não pareça ridículo para quem tem mais bens. Essa coisa simples, serena, de um homem maduro, centrado, de bem com a opção de vida que fez, com o caminho que abraçou. E isso começa no seminário. Olha, quer ver o padre, olha o seminarista. Você sabe disso. Então peço a vocês essa, né? Então, uma preocupação excessiva com a aparência. Não, meus irmãos. A própria questão, hoje em dia, né, as gerações novas, é bonita essa questão, o gosto pela liturgia, tudo, mas quando o gosto pela liturgia se torna fixação estética, é ridículo. Então, para a ordenação, parece um enxoval de casamento. O que é isso? Não é? É tanta pedra, tanta pluma, tanto paetê, tanta rima, tanta coisa. Não é desfile de missa e você não é noiva. É padre. Então, um paramento bonito, sim, não. Ter gosto, mas lembre que o paramento não é para a gente aparecer. O sentido do paramento é dizer que quem celebra o Santo Mistério é Cristo e não eu. O paramento tem o sentido inverso daquele que estão dando hoje. Não é? Eu sonho com o dia que nas igrejas tenha tantos paramentos direitinhos que a gente vá celebrar sem levar o nosso. Eu chego, coloco o que tem e pronto. Não é um modelito. Tá certo? Então, meus irmãos, essa sobriedade. Uma vez, uma ordenação de um religioso, com voto de pobreza, castidade e obediência. Depois da ordenação, teve essa recepção. Num clube. E quando entrei lá, um negócio, um bolo enorme, uma coisa, pro provincial. Aí eu disse, mas Frei Fulano, que negócio aqui? Ele disse, padre, como vê, olha, a noiva não pôde casar, então fez a festa. Sim, porque é uma coisa que parecia um casamento e parecia preocupação de noiva. Não é coisa muito de homem, não, aquilo lá. Porque a nossa sensibilidade masculina é diferente. Vocês têm direito de claro, fazer uma festa de ordenação, tudo, mas, por favor, né, um pouquinho de critério, um pouquinho de... Então eu peço a vocês, né, que lembre isso aqui. Olha, lembre dos 12 primeiros. Lembre de quem nos chamou. Lembre a que somos chamados. Tem umas coisas interessantes. Vocês já notaram que as ordenações estão se tornando a minha festa? Mas não é sua festa. Veja, eu estou sendo configurado a Cristo, para morrer com Cristo. Eu sei que vocês fazem com boa intenção, mas não é o espírito da igreja. Aí depois que o bispo unge, sai o caboquinho assim pelo meio da igreja. Veja, e o povo... Mas não são só vocês não, nós bispos também, a ordenação é um show. Agora vai entrar o anel, aí uma música para o anel. Agora vai entrar a mitra, música para a mitra. Não, meus irmãos.
Quer dizer, mostra, é triste porque mostra um mal entendido fundamental. Isso é muito sério. Mostra um mal entendido fundamental do que é o nosso ministério. A que o Senhor me chamou? A servir. E uma coisa que era para eu estar assumindo com temor e tremor, com gratidão, dizendo: Senhor, eu não sou digno, eu me torno astro. O astro, entende? Aplaudida pela. Não, meus irmãos, a perspectiva é outra. Então eu peço, veja, e aqui tem uma pergunta. Meu modo, quer dizer, eu tenho consciência de que meu modo de viver atual é uma preparação para isso. Então, se vocês não começam agora, aquele provérbio do povo: o espinho, quando tem de espetar, de pequeno traz a ponta. Então, é agora que eu me disciplino. É agora que eu me preparo para ser esse homem sereno, centrado. Esse homem que tem consciência que o Senhor me chamou, não para mim, mas para Ele. Tenho me desdobrado no santo serviço do Senhor, ou ao invés tenho sido lento, pouco generoso, preguiçoso? Interessa-me verdadeiramente tudo quanto diz respeito a Cristo e a sua igreja? Tenho zelo pela salvação do mundo e de cada pessoa? Como é que eu posso ser um bom padre se eu só me preocupo com as minhas coisas? Não saio do meu mundozinho. Até a minha preocupação com liturgia, com doutrina, é aquele cri-cri-cri, aquela coisa miúda. Homem, olha o mundo que precisa de salvação. Lembre que tem gente chorando, que tem gente sem ter o que comer, que tem gente nos corredores dos hospitais deitado no chão. Lembre do favelado. Lembre do pai de família que se levanta às 4 da manhã para chegar no trabalho. Você vai ser padre para esses. Você vai ser ministro de Cristo para esses. Tire o olho do seu umbigo. Cristo te manda ao mundo. Estejam atentos, meus filhos. Amigos de Cristo, zelosos pelas coisas de Cristo, mas para serem enviados ao mundo. Acordem. Não sejam infantis. Vocês não são chamados a serem assistentes sociais, líderes sindicais, políticos, nada disso. Mas são chamados a ser homens de Deus no mundo. No mundo ferido. É o que a gente tem visto aqui o tempo todinho. Repare, quem é que Nosso Senhor tem encontrado? A gente está no 10º encontro de Jesus aqui. Pessoas concretas, com problemas, feridas. Veja, a gente tem que sair da gente. Tem que se esquecer da gente para se fazer servo. Pois bem, eis o modo de servir o Senhor agora, como seminarista. Vida espiritual, vida fraterna, vida acadêmica, investimento sério e metódico na minha formação humana e cristã. Como vão estes aspectos da minha vida? Vocês estão aqui com o dinheiro dos pobres. Vocês estão aqui com o dinheiro de gente que por amor a Cristo e à igreja tirou dinheiro do bolso para sustentar vocês. Vocês têm o dever de fazer valer esse dinheiro. Vocês não podem roubar esse dinheiro. Vocês agora são chamados a isso aí, a investir firme na vida espiritual, na vida fraterna, na vida acadêmica, na formação humana e cristã de vocês. É dever para com Deus. É dever. É o trabalho de vocês agora. Porque no futuro vocês vão sonhar em ter um tempinho para estudar e não vão ter. Vão dizer, mas quem me dera ter mais um tempinho hoje para rezar. E não vão ter como querem. Porque a messe é grande e os operários são poucos. O tempo é agora. O que vocês plantarem agora é para colher depois. Eu vou dizer uma coisa pessoal minha. Às vezes não é bom a gente... Mas deixa eu dizer porque
são coisas da vida da gente que depois a gente vê como serviram. Quando eu era rapazinho, tinha 13, 14 anos, e já pensava em ser padre, quantas vezes na minha oração eu pensava assim, digo, meu Deus, em algum lugar o Senhor está preparando uma paróquia para mim. Pensava isso mesmo. Em algum lugar já existem, o Senhor já conhece o rosto das minhas ovelhas. Em algum lugar estão nascendo os que serão. E eu rezava por eles. Às vezes oferecia algum sacrifício por eles. E uma coisa muito bonita, uma experiência muito bonita, é que depois eu, padre, lá na minha igreja, eu fui padre de uma igreja só. Passei 15 anos naquela igreja. Eu olhava para eles e me lembrava disso. E dizia, eles nem sabem que eu já rezava por eles. Eu não conhecia o rosto deles, mas eram esses aqui. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Preparem-se agora, porque existe um rebanho esperando por vocês. Ele já existe. O Senhor já conhece o rosto deles. Existem homens, mulheres, jovens, crianças que vão passar pela vida de vocês e que vão ser marcados por vocês e que vão encontrar Cristo pelo ministério de vocês. Rezem por eles já. Como um rapaz decente, como uma menina decente que se prepara para o seu esposo futuro, para a sua esposa futura, já jovem, diz, não, eu quero me preparar, eu quero trabalhar, eu quero me construir como homem para depois dar o melhor para minha esposa e para os meus filhos. Não conhece ainda o rosto da esposa, não conhece ainda o rosto dos filhos. Lá na casa de meus pais tem uma caixa que meus pais guardam com as cartas, não tinha e-mail, não tinha internet, as cartas que eles trocavam no período de noivado. Meu pai e minha mãe. E uma coisa que comove é que nas cartas a gente já tinha nome. Nas cartas de noivado eu já era Henrique. O filho mais velho, se fosse homem, seria Henrique. Se fosse mulher, seria Raíssa. O segundo, se fosse homem, seria Francisco. Se fosse mulher, seria Clara. Pois estamos vivos, Henrique e Clara. E os outros? Ou seja, veja, eles sonhavam, eles investiam, eles se preparavam. Se preparavam. Façam isso. Sonhem. Se preparem agora. O sacerdócio de vocês começa agora. Começa agora. Começa no dia da ordenação, não. Então, existencialmente, é agora que vocês vão semeando. Que vocês vão investindo. Bom, mas não há somente Marta. Na narrativa de Lucas, há também Maria, tão mais serena e discreta, tão disponível e atenta ao chamado do Senhor. Qual a atitude de Maria? Embevecida por Jesus, fascinada por ele, senta-se aos seus pés, sem pressa, admirada, escutando avidamente a sua palavra. Olhe como Lucas diz, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. O mesmo zelo, o mesmo amor que impele Marta ao serviço da ceia para o amado hóspede, impele Maria a ficar totalmente disponível aos pés do Senhor, bebendo de sua palavra e de sua pessoa mesma. E Maria é também ela modelo para nós. Então, nessa perícope, não é escolher entre Marta e Maria. É entender que Marta é modelo para mim e Maria também é modelo. Vejam, o essencial do discipulado é escutar a palavra do Senhor. É a total atenção à sua adorável pessoa e a intimidade, o amor, o fascínio em relação ao Mestre Divino. Ele, Jesus, é o nosso repouso, o anelo do nosso coração. A atitude de Maria, Jesus mesmo nos convida. Vinde a mim, aprendei de mim, descansai em mim, encontrareis repouso no meu coração.
É esta a primeiríssima condição para ser cristã. Amar o Senhor, colocar-se totalmente à sua disposição, à escuta da sua palavra santa. Maria, no seu encantamento pelo Cristo, coloca-se totalmente à sua disposição, numa profunda e bela atitude de intimidade, de amizade amorosa com o Senhor. E nisto ela é modelo para todo discípulo. E aí, pensando em Maria, essas perguntas. Tenho uma vida de intimidade com o Senhor? Tenho reservado tempo para a oração, a leitura espiritual, os momentos de comunhão mais profunda e pessoal com aquele a quem quero entregar toda a minha vida e em nome de quem desejo ser e estar no mundo? Tenho sido fiel aos momentos destinados à oração pessoal e comunitária? Tenho lido e rezado com a Sagrada Escritura? E aqui uma convicção que é minha. Nenhum seminário é obrigado a aceitar isso. Mas eu queria só para aperrear a consciência de vocês. Na minha opinião, ninguém deveria ser ordenado padre sem ter lido ao menos uma vez a Escritura toda, do Gênesis ao Apocalipse. Vejam que é meio ridículo, é meio hipócrita, é meio presunçoso eu pensar em ser ministro da palavra e saber que há palavras que o Senhor diz que eu nunca escutei, nunca li. A Escritura é o coração de Deus. A Escritura é o coração de Deus. Então cuidem de começar. Léxio contínua. Começa do Gênesis. Pá. Vocês fazem assim. Um livro do Antigo, um do Novo. Um do Antigo, um do Novo. E seguido. Terminei um capítulo hoje e amanhã o capítulo seguinte. E para ficar mais fácil, pode fazer assim. Antes de começar a leitura, você começa com um salmo. Hoje o Salmo 1, amanhã o 2, depois o 3. Pronto. E para terminar, um capítulo do livro dos Sapienciais, um capítulo dos Provérbios, um capítulo da Sabedoria, um capítulo do Eclesiastes, um capítulo do Eclesiástico. E assim vai-se embora. Então essa intimidade, essa familiaridade com a palavra do Senhor. Veja, Maria se senta para escutar Jesus. Posso dizer que tem uma história de amor com o Senhor? Uma cumplicidade com Ele. Triste de quem não tem uma intimidade com nosso Senhor, de quem não tem seus segredos de afeto com Jesus. Então, Marta, discípula tão dedicada e prestimosa, não compreende a atitude de Maria e apela ao Senhor. E com um surpreendente tom de queixa, também em relação a Jesus, quase que indignada. Repare que Marta se queixa de Jesus. Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha fazer o serviço? Marta está meio enciumada. Tu não ligas para mim. Tu não vês que eu estou cansada. Fica aí nesse bem bom com Maria. Veja, é como se dissesse, vê que é para ti a refeição, é para ti que estou me empenhando, é para ti meu trabalho, é para ti esta obra. Tu não vês, não percebes o meu esforço, o meu cansaço, o meu empenho no que faço por ti? Se a queixa de Marta nos surpreende, essa ousadia assim diante de Jesus, mais surpreendente ainda é a resposta do nosso Jesus. Resposta clara, cortante, direta. E se pensarmos bem, resposta meio escandalosa para a mentalidade ativista, protagonista, até meio empresarial, tão em moda atualmente na Igreja de Cristo. A começar por nós bispos. Minha culpa, minha máxima culpa. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.
Compreendamos bem, em nada o Senhor desqualifica o trabalho de Marta. Em nada censura a sua dedicação, o seu labor pelas coisas do Senhor. Na igreja haverá sempre lugar para os projetos, o planejamento, as iniciativas arrojadas, a organização. Sim, mas Jesus deixa claro que isto não basta. Que o trabalho por ele não é o mais importante, nem o primeiro na perspectiva do reino. O essencial, o primeiro, o indispensável, que motiva tudo mais, não é o trabalho por Jesus. É a capacidade de estar com ele, de amá-lo, a ponto de ter saudades dele, da sua palavra, da sua companhia, do repouso no seu coração. Dito de outro modo, é o amor a Jesus, o permanente encontro com sua adorável pessoa, a relação viva, existencial com ele, coração a coração, que dá sentido a tudo mais. Não é o que se constrói, o que se faz, mas o que se ama, que é definitivo no reino de Deus. Por isso que repare que eu tenho essa semana todinha motivado vocês a isso. Sejam amigos de Jesus. Olhem Jesus, se encantem com Jesus. Jesus não espera dos seus discípulos, primeiramente, obras, realizações, grandes projetos, criativas iniciativas pastorais. Tudo isso tem valor e sentido, desde que seja expressão e decorrência da atitude de Maria, do amor terno e profundo por aquele que encantou o nosso coração. Para cada um de nós, seja em que idade estejamos, seja quanto já tenhamos caminhado com o Senhor, seja o ofício que ocupemos na igreja, pode ser secretário de Estado de Sua Santidade, pode ser bispo, cardeal, é essencial poder sempre de novo olhá-lo nos olhos e exclamar, emocionado, com o coração cheio de ternura, como se fosse a primeira vez: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Senhor, ainda agora é uma questão de amor. Felizes de vocês se chegarem no fim da vida com o amor de um vocacionado, com o carinho, com os sonhos de um vocacionado. É essa relação viva com o Senhor que dá sabor de eternidade a tudo quanto fizermos. É esse amor recebido e dado que permanecerá para a eternidade, quando tudo mais tiver passado. Estejamos, portanto, atentos a nunca nos iludirmos, pensando que fazendo coisas, produzindo resultados pastorais, encantando pessoas, juntando multidões, estamos realmente crescendo na perspectiva do reino de Deus. Às vezes o padre pode ter a ilusão, tem uma vida torta, uma vida dupla, tem uma vida troncha. Ah, mas ele faz tanto bem, ele junta tanta gente, é tão querido na paróquia. Na perspectiva do reino, isso não basta. Não basta. É o amor a Jesus que dá sentido. É o amor a Jesus que torna o seu trabalho importante na perspectiva do reino. O critério não é a eficiência, é a fidelidade. A fidelidade. Estaremos crescendo verdadeiramente para o reino. Estaremos sendo dele instrumentos no mundo, na medida em que, escutando a palavra do Senhor e estando aos seus pés na oração, procurando crescer no seu amor, vivermos uma vida totalmente impregnada de Cristo, a ponto de exclamar de verdade: já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Somente assim difundiremos no mundo o bom odor do reino de Deus, odor do Cristo, nosso Salvador. Assim, meus irmãos, na casa de Marta e Maria, Jesus nos ensina que as atitudes de ambas não se excluem. Ambas são necessárias, mas somente uma
é essencial e definitiva. A pergunta que ele nos faz primeiramente não é o que fazemos por ele, mas se o amamos efetivamente, se o escutamos, se temos saudade dele, se temos tempo para ele. E isto ainda hoje nos escandaliza. E é de difícil compreensão para muitíssimos na igreja. Não é? A gente tem muita gente na igreja, muitos padres, muitos bispos, que pensam que ama Nosso Senhor e é padre de verdade, quem constrói, quem faz isso, quem faz aquilo, quem tem no escritório da paróquia aquele organograma, aquele calendário do tamanho da parede, e você olha e está cheio. É tanta reunião, é tanto planejamento, tanta coisa, mas aquilo ali pode não servir nada para o reino de Deus. Nada. A medida do reino é a medida do amor. Que Santa Maria de Betânia nos ensine isso. Não só Santa Marta, mas Santa Maria. Nosso auxílio está no nome do Senhor.